Olá, meus queridos. Eu sou Marco Antônio Costa Souza, advogado atuante na área notarial e registral. Para quem não sabe, a área notarial e registral é aquela aplicada às serventias extrajudiciais, popularmente conhecidos como cartórios. E hoje eu venho ensinar para vocês dois conceitos da área registral que são aplicados na seara do direito falimentar. Aguente até o final desse vídeo que você vai ver a ligação do direito registral com o direito falimentar. Primeiramente, precisamos entender o sistema registral e o sistema de transmissão da propriedade imobiliária e dos direitos reais. O sistema registral brasileiro é o sistema de título e modo. Título, porque nós precisamos para a transmissão do direito real ou da propriedade imobiliária de um instrumento, seja ele um instrumento particular, seja ele uma escritura pública ou um título judicial. Por exemplo, uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação. E esse título precisa ter ingresso no cartório de registro de imóveis para que ocorra a transmissão da propriedade. Daí o modo. O modo é o registro, portanto, título e modo. E o sistema de transmissão da propriedade ou de transmissão de direito real? Aí você vai ter no artigo 1245 do Código Civil Brasileiro o sistema constitutivo, ou seja, a partir do registro é que você tem a transmissão da propriedade imobiliária. Dê uma pausa no vídeo e vá lá no seu Vademecum verificar esse artigo. Você viu que a Constituição se dá no registro. Salvo raras exceções, como por exemplo na usucapião, em que a aquisição da propriedade imobiliária ocorre com o decurso do tempo e não com registro. Portanto, o registro é meramente declaratório. Todos os outros casos, a transmissão da propriedade se dá com o registro. Como esse registro é feito no cartório de registro de imóveis? Existe um instrumento chamado matrícula, no qual é feito dois atos apenas. Eu peço que vocês peguem o Vademecum ou pesquisem no Google a Lei 6.015 e vão lá até o artigo 167, vocês vão ver que existem dois atos praticados e tem uma lista de atos de registro e outros atos de averbação. São esses dois atos apenas que são praticados na matrícula. O que é a matrícula? A matrícula é o histórico daquela propriedade imobiliária e apenas de uma propriedade imobiliária. Pois bem, e qual a forma que é feita esse registro? O interessado dirige-se ao cartório de imóveis munido daquele título, qual seja um instrumento particular, uma escritura pública ou um título judicial. Ele vai receber um número de protocolo. Este é o ato externo praticado. O ato interno praticado pelo cartório de registro de imóveis é denominado prenotação. A prenotação é a entrada do título no cartório de imóveis. Com a prenotação, abre-se o prazo. Este prazo depende das normas de cada estado. Pode variar de 10 a 15 dias, em que o cartório vai fazer a qualificação daquele título. O que é a qualificação? Vai verificar se o título possui
os requisitos legais para o seu registro. Passado aquele prazo legal e o título estando bom para o registro, o oficial do cartório vai lavrar o registro. Portanto, vejam que a data da pré-notação sempre precede a data do registro. E o que isso tem a ver para o direito falimentar? Vamos entrar então agora na seara da lei de falência. Procurem lá o artigo 129 da lei 11.101, inciso 7º. Dê uma pausa no vídeo e olhe esse artigo. Pois bem, agora que vocês sabem o conceito de pré-notação e registro e sabem que os dois não ocorrem no mesmo momento, fica fácil entender esse artigo. Veja que se eu vou ao cartório com um título e dou ingresso a esse título antes da falência, eu ponho a salvo os meus direitos. Por quê? Porque a pré-notação funciona como uma trava registral. Essa trava, ela garante o direito do titular daquele título antes mesmo de efetuar o registro. Isso significa que se eu prenoto o título antes da falência, eu tenho meu direito sobre aquela propriedade, sobre aquele direito real garantido. Pelo contrário, se eu efetuo o registro, ou melhor, se eu dou ingresso com o título após a falência, o próprio artigo 129, caput, nos diz que é ineficaz esse ato. Portanto, eu não tenho resguardo legal. Para finalizar esse assunto, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na Lei 13.097 de 2015, em seu artigo 54. Esta lei trouxe para o direito registral o princípio da concentração na matrícula. O que isso significa? Significa que a matrícula deve trazer todos os atos praticados sobre aquela propriedade, sejam eles bônus ou ônus. Assim, o adquirente daquela propriedade está ciente se a propriedade possui um ônus ou se ela não possui ônus. O que isso tem de importância para o direito? Horas, você põe a salvo o adquirente de sofrer uma evicção. Se a matrícula não tinha nenhum ônus, o interessado não pode pleitear a propriedade posteriormente, alegando a evicção, se não havia inscrição na matrícula de nenhum ônus. Este é o princípio da concentração. Vejam lá no artigo 54 que ele traz uma exceção. É justamente o artigo 129, o qual tratamos, da lei de falência. Pois, como o próprio artigo da lei de falência diz, se a prenotação ocorrer após a falência, é ineficaz. Então, tanto faz haver na matrícula o registro ou não haver o registro, se aquela transmissão de propriedade ocorreu após a falência, sofrerá a evicção o adquirente da propriedade. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição para mais esclarecimentos. Sucesso para vocês, bons estudos.